Fala pessoal, estamos iniciando agora o nosso sexto episódio do Thermotalk, o podcast no grau certo. E hoje, eu tenho duas honras, vamos dizer assim, a honra de poder estar apresentando junto comigo, um querido amigo e irmão, o senhor Amaral Gurgel de Almeida, o showman da refrigeração, e o nosso convidado de hoje é o senhor André, engenheiro de suporte técnico de vendas da Armacel. E sem maiores delongas, quero de antemão, a princípio, passar para o nosso convidado a fala para que ele possa Com certeza. apresentar a tua bio. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço esse convite de a gente poder estar batendo esse papo, né? Quem não me conhece, meu nome é André Dicker, né? Eu trabalho na área de isolamento térmico já há mais de 42 anos, né? Eu comecei na área quente, né? Altas temperaturas, e há uns 22, 23 anos eu literalmente caí numa fria, né? E estou nela até hoje. Muito bom. É, E tem mais um detalhe, né? Eu sou engenheiro mecânico e no tempo da faculdade, né, eu tomei pau em termodinâmica e transmissão de calor 3 vezes. meu Olha Deus, Como é só, que eu fui cair nessa área? É uma ironia do destino, né? legal. literalmente. É muito legal estar nesse Thermotalk hoje, né? Nós estamos aí fazendo essa entrevista com você, esse bate-papo, para a gente entender, né? Sei que a Armacel é uma empresa especialista na área de isolamentos e outras para média, alta e baixa e ultra baixa temperatura, né? E nós da área de refrigeração, nós damos uma importância extremamente grande para o isolamento, né? Porque, como sempre eu e o Diogo falamos nos nossos cursos, né? Nós estamos assim, a engenharia ela está brigando contra a natureza, né? A natureza quer esquentar e a gente quer refrigerar e tem que isolar. Então, o isolamento ele é extremamente importante na nossa área de refrigeração comercial, industrial, na climatização. E, dentre outros assuntos, né, da parte de isolamento, eu queria um pouquinho que você falasse, André, para a gente, quem que é a Armacel, né, o que a Armacel faz, a Armacel está há quanto tempo aqui no Brasil, quais são as linhas de produto que a Armacel tem, porque é uma empresa que tem, assim, um peso muito grande aqui, diria, no Brasil e no mundo, né, na parte de isolamento térmico. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós aí, né, sobre a Armacel. Para quem não está familiarizado, vamos dizer assim, com os produtos e as soluções que a Armacel disponibiliza no mercado, que você pudesse falar um pouco a respeito aí. Bom, vou tentar, né? Porque a linha de produtos é muito extensa, né? Não dá para falar de tudo. Começando aí pela história da Armacel, né? Ela começou em 1860 com Thomas Armstrong, né? Ele começou a fabricar rolhas de cortiça, né? E em 1954, ou seja, há 69 anos atrás, a Armstrong foi a pioneira no desenvolvimento de espuma elastomérica para isolamento térmico e passou a se chamar Armaflex. Então, veja bem, 69 anos atrás já existia o Armaflex, né? Ele mantém esse mesmo, já é um sinônimo de isolamento térmico, né? Mais velho do que eu, inclusive, né? Puxa vida. E em 2000, toda a divisão da Armstrong, a nível mundial, ela se separou, ela foi, vamos dizer, vendida, né? E passou a se chamar Armacel, né? Então, hoje, a Armacel foi a primeira e a única, por enquanto, a montar uma fábrica aqui no Brasil, né? Foi em 2002, foi em Pindamonhangaba, né? Começou. E em 2016, ela adquiriu a empresa Polypex, na qual eu também tive a oportunidade de trabalhar. A Polypex também foi a pioneira aqui no Brasil, né, a fabricar espuma de polietileno de baixa densidade para isolamento térmico. Isso foi em 1990, 92, ou seja, mais de 30 anos atrás, né? E em 2016, a Armacel adquiriu a empresa Polypex, né? E aí toda a fábrica, né? Todo o maquinário que estava em Pinda se transferiu para
para onde estava a fábrica da Polipex, que é em São José, Santa Catarina, e próximo de Florianópolis, né? Então, hoje todos os materiais de elastoméricos são feitos em São José, São feitos lá em em Santa São Catarina. José. Inclusive, quando ela iniciou, em 2002, né, a Armacel ela só fabricava os tubos pré-formados, né? As mantas ainda eram importadas, né? Porque a manta é fabricada numa linha contínua, né? Com essa compra e a mudança para São José, foi instalada uma linha nova, né? Uma linha contínua. Então, hoje, além dos tubos, né, que ela já fabricava aqui no Brasil, ela fabrica hoje no Brasil todas as mantas em espuma elastomérica e também toda a tecnologia de polietileno, né? Então, fabrica-se tubos, mantas, enfim, uma série de produtos para diversos setores, né? Então, por exemplo, no setor de HVACR, você tem para isolamento de equipamentos de climatização, tubulações, dutos, enfim, uma série de aplicações, tanto em polietileno como em espuma elastomérica. Isso. Entendi. E já você falou desde 2000, né? 2000 foi a mudança, né, de Armstrong para Armacel, né? Foi a separação, né? A divisão de isolamento térmico se tornou independente. Então, eu tive o prazer de conhecer a fábrica lá em São José, né? Estive visitando lá. É um espetáculo, né? O negócio é química pura, né? É verdade. É uma química que faz uma massa de pão e depois vira aí as borrachas elastoméricas. Ô André, fala um pouquinho para quem não conhece do isolamento, o que é uma borracha elastomérica, o que é composto, como que é mais ou menos fabricado esse produto que é o nosso carro-chefe na área de isolamentos aí da HVACR e principalmente na parte de refrigeração comercial e industrial, né? Bom, o que eu realmente não sei, que nem a Coca-Cola, né? É o segredo. Existe um pirlim-pim-pim, mas a espuma elastomérica é fabricada com base nitrílica, né? Então, você tem duas pastas que se misturam, né? E aí cria uma reação química que expande e cria uma espuma, né? Sim. Então, essa espuma, ela é formada por células fechadas, né? Quanto menores essas células, mais baixa é a condutividade térmica. Então, uma das características principais do isolamento térmico é a baixa condutividade térmica, porque a função do isolamento térmico é criar uma resistência térmica, né? Quer seja na parte de refrigeração, climatização, como também na parte de aquecimento, né? Então você tem reduzir o fluxo de calor, né, quando se trata de refrigeração, ou reduzir a perda de calor no caso de sistemas de aquecimento. A diferença, né? Isso não só a espuma elastomérica, mas a espuma de polietileno também, né? São células fechadas, são materiais de células fechadas. E além da baixa condutividade térmica desses dois materiais, uma das principais características, principalmente na área fria, né, quando a gente trabalha abaixo da temperatura ambiente, é que elas dispensam a barreira de vapor. Então, você vê os materiais comuns utilizados na área fria, eles requerem uma barreira de vapor. Por quê? Porque temperaturas abaixo da ambiente vão criar um diferencial de pressão parcial de vapor. Então, quando o sistema entra em operação, o vapor de água contido no ar externo, né, ao isolamento, ele tende a migrar para dentro do material isolante térmico, né? Então, é necessário ter uma barreira de vapor. Mas tanto a espuma elastomérica como o polietileno, eles têm um alto fator de resistência à difusão do vapor de água. Então, eles dispensam essa barreira de vapor. Segundo a ASHRAE, né, são considerados materiais como barreira de vapor aqueles que têm um Mi maior que 1.300, né? A espuma elastomérica, por exemplo, dependendo do tipo, né, nós temos a AF, né, que é a top de linha, o Mi dela é acima de 10.000. Puxa vida. Está bem acima. Bem acima. O C1, por exemplo, que já são espessuras fixas para bitolas menores, né, para VRF, por exemplo, o aquecimento, tem um Mi de 7.000.
né? A espuma de polietileno, a standard, né? Que não tem película nenhuma, o Mi dela é 3.000. A Plus, né, já tem com uma película anti-UV, o Mi dela é de 6.500, né? Ou seja, tudo bem maior. Tudo bem maior. Então, ela já dispensa a barreira de vapor. E qual é a importância disso? É o desempenho ao longo do tempo, né? Então, o material, quando ele começa a encharcar, ele perde a condutividade térmica Totalmente, dele. né? Então, a água... Eu brinco, né? Que, na verdade, a gente não vende isolamento térmico, a gente vende ar embalado, né? Então, a embalagem ou é espuma elastomérica ou é o polietileno. Tá certo. E quando esse ar ele começa a encharcar, por exemplo, né, no caso de materiais que requerem barreira de vapor, onde eu tenho ar, eu passo a ter água, né? E a água Aí acabou o é isolamento. 25 vezes mais condutora do que o ar. Ou o gelo, né? No caso da refrigeração, né? É verdade. Tem muita instalação, por exemplo, que usa um material PU, por exemplo, né? E com o passar do tempo, parece que é uma jiboia que engoliu um bezerro. Por quê? Porque em sistema de refrigeração você vai ter formação de gelo, né? Você está trabalhando com temperaturas abaixo de zero, Muito né? abaixo. Então aquilo começa a expandir, né? Isso. Muito bom. Você já está há quantos anos trabalhando nessa área? Na área fria, Sim. eu entrei na Armacel quando não tinha ainda a fábrica em Pinda, foi em 2001, se eu não me engano. Então na área fria já vai para uns 22, 23 anos. Mas na área quente foram outros 20 anos também. Caramba, É, você manja um pouquinho então de isolamento, né? valeu a pena tomar pau em termos de... Pelo menos você aprendeu na raça. Eu acho que era por isso, eu já estava predestinado a trabalhar nessa área. Aí o professor falou, você vai ter que aprender esse negócio aí. Ô, André, Dizem que seus maiores bloqueios estão diretamente relacionados ao seu propósito. Exatamente, exatamente. Ô, André, eu lembro que eu tenho 47 anos na área de refrigeração e eu lembro que quando aí há muito tempo a gente ia isolar, a gente passava aquele frio asfalto, Sim. depois a calha de isopor, véu de vidro, outra manta, depois passando depois de novo mais uma parte aí do frio asfalto, depois colocava até uma proteção mecânica de alumínio corrugado, alumínio liso, né? E se a gente fazer um comparativo técnico hoje, o que diferenciou de eu estar usando esse tipo desse material como a borracha elastomérica? Quais são as vantagens, as praticidades? O que houve aí nessa mudança? Que hoje ninguém mais isola nesse tipo de coisa, né? Pô, aquilo sujava a mão, punha véu de vidro, era um horror, né? Então, essa mudança, o que melhorou? A grande mudança está até na quantidade de elementos que você descreveu agora, né? Com certeza. Quantidade de camadas e faz isso fora a sujeira, né? Então, essa era a função da barreira de vapor, né? Sim. Coisa que a espuma elastomérica e o polietileno dispensam. Mas o grande diferencial é que a barreira de vapor, por exemplo, o frio asfalto, Véu de vidro. ela requer o quê? Uma certa habilidade na aplicação. Não é algo que está incorporado ao produto. Por exemplo, quer seja o poliestireno ou o poliuretano. Quer dizer, isso vai depender do aplicador de fazer uma camada uniforme, de fazer todo aquele procedimento, porque basta uma pequena fresta, uma falha nessa barreira de vapor, que ele vai penetrar, ele vai condensar internamente dentro desses materiais e vai levar o isolamento à falência. No caso da espuma elastomérica, os únicos cuidados que têm que ser feitos é a estanqueidade do sistema com relação às juntas, né? Quer sejam Sim. longitudinais, transversais e as extremidades, né? As extremidades para o vapor não caminhar entre a tubulação e o material isolante. Então, é uma grande vantagem, né? Muita facilidade para aplicação, não dispensa, né? Assim, uma obra tão especializada assim, né? Sim. A sujeira, nem se falha, né? E um aproveitamento muito melhor do material, né? Além do material ser flexível, né? Sim. Se adaptar a diversas E configurações. em termos de isolamento, assim, se os dois estiverem perfeitamente bem feito, bem montado, bem projetado, eles fazem a mesma
tipo de isolamento, ou por exemplo, o elastomérico, ele tem uma vantagem sobre, por exemplo, aí, essa parte do isopor, do véu de Até vidro. quanto a questão da espessura também. Tipo, Na verdade, se a gente for pensar, comparar materiais isolantes diferentes, a gente tem que comparar eles através da sua resistência térmica. Sim. Ou seja, como é que eu comparo uma banana com abacaxi? Não dá, né? Mas eu posso comparar eles pelo teor de açúcar que cada fruta tem. Então, no isolamento térmico é a mesma coisa. Eu vou comparar eles através da resistência térmica que cada um vai proporcionar. E, falando grosseiramente, a resistência térmica é a relação da espessura de isolamento pela condutividade térmica dele. Isso em superfícies planas, né, por exemplo. Então, se eu conheço a condutividade térmica e conheço a espessura do isolamento, eu vou saber qual é a resistência térmica. Então, se eu tenho um outro material com uma diferença de condutividade térmica, eu posso determinar qual é a espessura equivalente para que ele me forneça a mesma resistência térmica. Então, vamos supor, se o poliestireno, a lã de vidro e a espuma elastomérica têm praticamente a mesma condutividade térmica a uma temperatura média, todas elas vão me dar a mesma resistência térmica. Quer dizer, a espessura equivalente delas vai ser igual. Então, se um isolamento requer 20 milímetros de espuma elastomérica, os 20 milímetros de poliestireno vão atender, os 20 milímetros de outro material que tenha condutividade térmica igual vão atender. Mas a grande diferença está no pós-instalação, né? Porque todos eles partem da mesma resistência térmica, né? Mas o pós é que vai determinar a vida útil dessa instalação e a eficiência. Porque acontece, qualquer falha na barreira de vapor, e é o que é mais comum, né? Que acontece, ele em pouco tempo ele vai começar a umedecer, a encharcar, que seria a condensação interna, né? E aí matou, né? Olha, eu gosto de falar, quando eu falo sobre isso, do exemplo que é o meu refrigerador, né? Eu tenho um refrigerador, um Brastemp Continental, que minha mãe ganhou quando ela casou. Então, ele é de 1953, uma coisa assim. Caramba. Né? Então, é aquelas paredes grossas e ele é isolado com lã de vidro. Lã de vidro. A lã de vidro é totalmente permeável a vapor, né? Que nem quando você pega um copo de chopp, você põe um papel em volta lá, celulose, fibroso, ele vai encharcar, né? Então, mas como é que essas geladeiras, né, esses refrigeradores, não pode falar mais geladeira, como é que esses refrigeradores funcionam até hoje? O meu está lá, mas só ponho coisa útil, nada de supérfluo, só ponho cerveja. Ótimo, é o mais importante, né, André? Então, hoje, o que acontece? Hoje, os refrigeradores, eles são em PU injetado. Poliuretano. Né? Por que o PU? Porque é um dos materiais que tem mais baixa condutividade térmica. Realmente é o que tem mais baixa condutividade térmica. Mas tem um porém. Ele requer barreira de vapor, porque o Mi do poliuretano, dependendo da densidade, é abaixo de 100. Então, ele requer... Então, ele é uma esponjinha. Então, o que acontece... se você colocar ele num teste quando ele está seco, né, tanto é que ele recebe o selo da Procel como econômico, né, um refrigerador, recebe lá o selo. Mas se a gente for medir isso ao longo do tempo, o que vai acontecer? Ele vai começar a encharcar e ninguém percebe isso, né? Porque logo, dentro de um ano, você pode ver que a geladeira já começa a funcionar interruptamente, né? O refrigerador, aliás. Quando você compra ele, a gente pensa, né? Um refrigerador novo, isso aqui não está com problema, porque eu não vejo ele entrar em operação. Mas você pode reparar que depois de um ano, ele começa a ter problemas. Ciclar mais rápido. E aí o leigo acha, não, agora sim, esse refrigerador é bom, está funcionando todo dia aqui e tal. Mas ninguém vê a conta de energia elétrica, né? Então, o refrigerador, o freezer dentro de uma casa são os que mais consomem energia, né? Porque ficam ligados diretamente, né? Então, esse é um aspecto muito importante. É justamente o comportamento desse material ao longo do tempo. Né? Que bacana, hein, Angel? Mas interessante.
conversar com uma pessoa como é o André, que tem um vasto conhecimento aí, inclusive de cerveja, né, André? Principalmente. O ponto certo ali, né? O termotalk certinho ali da cerveja tá isolado. Ô, André, eu acho que o Diogo quer fazer mais uma pergunta, mas depois eu quero fazer uma pergunta para você, que eu acho que todo mundo tem uma curiosidade. Você quer fazer uma pergunta já? Pode já. Pode fazer? Na André, sequência aí, depois eu... eu sei que tem tudo a ver com a parte técnica, mas por que as borrachas elastoméricas são pretas? Por que não é azul, laranja, branca? Por que é vermelho? Por que é preta? Além do material, da composição, claro, mas por que o preto? Queria que você explicasse um pouquinho aí para os nossos alunos e os nossos espectadores. Ou rosa, né? Dependendo do gosto. Dependendo do gosto, rosa também, né? Até existem espumas elastoméricas coloridas, mas o ideal é a preta. Por quê? Vou explicar. Quando a gente dimensiona a espessura do isolamento no campo do frio, né? Ou seja, baixas temperaturas, além da questão da eficiência energética, né? De proporcionar uma espessura que proporcione economia de energia, né? Estabilidade, pelo menos tentar manter dentro daquele padrão de projeto, o que ocorre é que quando você está trabalhando abaixo da temperatura ambiente, você tem um outro fenômeno que é a condensação superficial. E quando eu tiro a latinha do meu refrigerador, ela soa na hora, né? Uhum. Então, o que acontece? O ar ele contém vapor de água, né? Então, quando esse vapor de água entra em contato com uma superfície, não precisa ser necessariamente do isolamento térmico, mas qualquer superfície que esteja abaixo da temperatura de ponto de orvalho, esse ar ele vai saturar, né? A umidade dele vai chegar a 100%, aí se chama temperatura de ponto de orvalho. Se essa superfície estiver abaixo dessa temperatura de ponto de orvalho, é claro que a umidade vai ser acima de 100%, mas não existe umidade relativa do ar de 110%, 120%. Então, esse excesso ele vai passar do estado vapor para o líquido, né? Então, qual é a outra premissa que se toma para dimensionar a espessura de isolamento? É que a temperatura superficial de isolamento fique acima dessa temperatura de ponto de orvalho. E para isso, o material preto ele tem o quê? Uma alta emissividade, ele chega perto do corpo negro, né? Então, se vocês colocarem a mão num objeto negro e num objeto claro, vocês vão sentir uma diferença de temperatura superficial. Então, se eu coloco, por exemplo, se eu mudo de cor, né, o branco, por exemplo, ele vai me abaixar um pouquinho essa temperatura superficial. Então, se eu calculo o isolamento para que fique acima da temperatura de ponto de orvalho, dentro dessa mesma condição, se eu mudar a cor ou se eu colocar um revestimento metálico, isso vai me exigir espessuras maiores. Então, o preto é o ideal porque ele vai manter uma temperatura superficial mais alta, vai requerer espessuras menores de isolamento. Então, a cor preta influencia na espessura do isolamento a ser utilizado no equipamento. Sim, exatamente. Tanto é que dentro de uma mesma condição, se eu coloco um revestimento metálico, a espessura às vezes aumenta em 50%, ou dependendo da climatologia local, porque o dimensionamento é feito em função da temperatura ambiente e umidade relativa. E não uma coisa pontual, né? A gente tem que fazer um levantamento, no mínimo de um ano, daquela região e ver qual é o comportamento climático e tentar chegar num parâmetro para cálculo que pelo menos garanta aí um certo tempo durante o ano de não ocorrer a condensação superficial. Só que a condensação superficial, alerto, não é função exclusiva do isolamento térmico resolver, né? Tanto é que você tem a condensação numa parede, em qualquer parte do imóvel, dependendo da umidade e da temperatura ambiente. André, você tocou num ponto legal. Eu e o Diogo, todo mundo trabalha com refrigeração, nós somos muito preocupados em termos de consumo de energia, né? Aliás, tudo, né? Eu acho que hoje tem que se pensar no consumo. E o isolamento térmico, principalmente na área da refrigeração e da climatização, né? Ele é um fator preponderante
para a gente verificar também a parte de eficiência de energia. Sim, sim. Então, o que eu gostaria de saber de você? Quando nós isolamos, por exemplo, a linha de sucção, né? Eu estou evitando trocar calor. Por quê? Porque eu estou aumentando o meu superaquecimento. O meu superaquecimento, ele é ideal para o meu sistema dentro do range. Então, quanto melhor eu isolar, menor o meu superaquecimento. Né? E, às vezes, as pessoas, de uma forma errônea, calculam o isolamento errado, né? Pelo diâmetro ou tipo do material, e isso eleva muito, né, aí o consumo de energia também. Isso é uma verdade? Isso que nós a parte de isolamento ela é muito importante para isso também. Né? Eu iria perguntar isso agora, né? Até que ponto os materiais isolantes, né, contribuem para a eficiência energética, né, e a redução do impacto ambiental nessas construções e nos sistemas de refrigeração. Bom, essa questão do isolamento térmico eu sempre falo nas minhas palestras, né? Que é a última etapa de qualquer projeto. Ninguém liga para o isolamento térmico, né? Quando eu falo em sustentabilidade, eu faço uma analogia com uma corrente, né? Onde cada elo, né, tem que ter a mesma resistência mecânica. Geralmente nessa etapa já é a etapa que o cliente final já está pressionando para ligar o equipamento. Exatamente. Né? Então, a maioria dos projetos o pessoal nem considera o isolamento térmico. Aí, quando chega nessa etapa final, o pessoal fala, põe qualquer coisa, põe o mais barato, ou nem põe, nem precisa isolar, vai funcionar do mesmo jeito, né? Então, o que adianta eu comprar uma Ferrari, né? E fazer uma economia besta e botar uma gasolina batizada, né? A Ferrari vai parar na esquina e a minha sustentabilidade vai parar na mão do mecânico, né? Então, qualquer que seja o sistema de isolamento térmico, o material isolante térmico é fundamental para proporcionar a economia de energia e o funcionamento, né, do equipamento. Né? Então, muitas vezes, uma determinada marca de equipamento ela é mal vista porque parou de funcionar, mas não é porque aquele equipamento não é bom, mas a forma como ele foi instalado, a falta de isolamento, o isolamento mal feito, né? Com relação ao meio ambiente, é claro que o isolamento contribui para reduzir o CO2, né, no caso de aquecimento. Então, só para vocês terem uma ideia, para produzir a espuma elastomérica, eu gasto um X de energia. Só que essa espuma elastomérica, ela economiza 140 vezes o que eu gastei para fabricar ela. Poxa, que bacana. Né? Então é muito, muito legal, né? O polietileno, por exemplo, é um material, inclusive, reciclado, né? É um plástico, né, que você pode reciclar. Então, a espuma elastomérica é um material inerte, né? Então, ela não chega a agredir o meio ambiente. Inclusive, ela pode ser, não digo reciclada, mas ela pode ser picada para fazer outros materiais, né? A questão acústica, né? Alguns painéis, algumas mantas acústicas, o pessoal... É que nem pneu, né? Então tem muita empresa que faz essa reciclagem e bola outros produtos aí, né? Que bacana. Então a gente está sempre preocupado com isso. Então, de certa forma, esse isolante térmico ele tem uma característica também de isolante acústico. Também tem. Tem produtos... Não seria a principal aplicação, não seria o tipo, mas num caso de reaproveitamento desse material, também ele poderia ser aplicado. Inclusive, nós temos materiais específicos para a área acústica. Sim, né? Nós temos. Eu trabalho na área de refrigeração e climatização, então o meu negócio são os tubos e mantas, né? Tanto de polietileno como de espuma elastomérica para dutos, para tubulações, para equipamentos, né? Mas existe um setor só de acústica que tem, inclusive para o Comfort Hydro, né? Que são espumas, são tubos, né? De espuma elastomérica para construções de prédios, né? Onde você tem a rede hidráulica, a rede sanitária, né? Então hoje em dia o cara dá aquela descarga lá e tal, faz aquele barulho. Para abafar o ruído do andar pro outro. Né? Por exemplo, tem mantas que são aplicadas, né, entre o contrapiso e o piso, né, que é justamente
para atenuar o ruído de impacto, né? Aquela vizinha que anda com salto alto, aquele molequinho que fica... O pau quebrando em cima. Quicando bolinha de gude. Eu tenho um menino desse estilo. Então existem diversos produtos, né? Uma linha muito grande aí tanto para a área industrial, comercial, civil, naval, offshore, ferroviária, automobilística. Então, existe uma série de produtos específicos para vários setores, né? O André, uma coisa interessante, nós falamos, inclusive, de eficiência energética, né? O isolamento correto das tubulações. E hoje também, mais do que o isolamento térmico para melhorar o superaquecimento, porque eu tenho que trocar calor lá no meu evaporador e rejeitar no meu condensador. No meio aí é perda de energia. O isolamento vem aí para ajudar a fazer essa eficiência térmica para mim não ganhar o calor indesejável, que é um calor inútil. Exatamente. Né? Mas uma coisa também que a gente tem que prestar atenção é o nível de acabamento também, né? Porque hoje a gente dá, principalmente sistemas de grande porte, como sistemas em paralelo para supermercado, não adianta estar bem isolado, mas mal isolado no sentido de acabamento, né? Porque o cliente, ele acha que ele olha muito mais também o acabamento do isolamento do que realmente para que aquele isolamento está ali, né? E fala um pouquinho disso aí. A Armacel tem algum treinamento nessa área? Por quê? Porque existe uma técnica, não é uma coisa de engenharia, mas é uma coisa técnica para fazer aqueles cortes, fazer toda aquela montagem, né? Voltando à minha Ferrari, né? Se eu colocar uma gasolina boa, no meu tempo tinha gasolina azul, no teu também, né, Gurgel? Azul. Aí o pessoal fala, não, então tá resolvido, né? Então tem uma instalação com material isolante de primeira linha e tal, mas o que acontece se o motorista dessa minha Ferrari não souber dirigir? Vai explodir a Ferrari no paredão, né? Sim. Então é o que acontece hoje na maioria das instalações, mesmo que o material seja correto, mesmo que o dimensionamento da espessura seja correto, 99% da eficiência do sistema de isolamento térmico depende o quê? Desse motorista, saber dirigir, quer dizer, do instalador. E, infelizmente, o que a gente vê hoje na maioria das obras é essa falta de cuidado ou de conhecimento. A Armacel, já há tempos, ela sempre procurou doutrinar o mercado com relação a isso. Então, nós temos manuais de instalação, nós fazemos palestras, e agora nós temos um laboratório que a gente faz palestras, inclusive a parte prática, tem um treinamento prático, né, que não sou eu hoje que faço, é o Diego, né? Então ele vai até as obras, ele treina o pessoal, ele coloca todos os pontos principais que devem ser observados numa instalação, e eu também faço todo o treinamento na parte teórica, dizendo o que deve ser feito, o que está errado, né? Infelizmente eu só fico mostrando o errado, né? Teve gente que até me perguntou, pô, André, você não tem nenhuma foto boa aí? Eu falei, não tenho, toda vez que eu vou em alguma obra eu só vejo foto ruim. Mas essa é uma grande preocupação nossa, então a gente faz bastante treinamento, divulgação, mas infelizmente a gente não pode estar 100% acompanhando uma obra e tal, né? É aquela tal história, né? Quando você está lá, né? Voltando no frio asfalto, né? Lembra? Nossa. Que o pessoal passava o frio asfalto, então a tubulação estava lá no canto, o supervisor estava olhando, o cara estava passando, quando o supervisor virava o rosto, o cara nem passava atrás, né? Não dava para ver mesmo. Então, as obras são meio aqui mal feitas, né? Infelizmente. Né? Dos detalhes também que eu observei nós temos em qualquer situação microclimas, né? Então, por exemplo, você fala assim, eu vou trabalhar em Manaus, então a umidade relativa, a temperatura maior é um tipo de isolamento. Né? Se eu vou trabalhar, por exemplo, onde o Diogo mora, que é lá em Goiânia, lá é mais quente, mas é extremamente seco, né? E isso também altera a minha condição de elaborar o tipo de isolamento, espessura de isolamento. E um detalhe que me chamou a atenção,
que a Armacel me ajudou muito, nós montamos um supermercado e toda a tubulação da parte de frio alimentar estava embaixo na garagem, assim, na laje, né? Embaixo, e a garagem ali. Enquanto nós estávamos testando todos os equipamentos, nada condensou, ficou tudo certo, seguia as normas, né? De espessura e de cálculo da Armacel. Só que quando começou a funcionar o supermercado e os carros estacionando lá, virou uma pingadeira de água. E o cara ficou bravo. Pô, mas você fez um serviço mal feito. Falei, caramba. Aí eu liguei para vocês e falei, ó, fez assim, 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 assim. Aí na época foi o Borsati, foi lá comigo. E ele falou, ó, isso aqui você tem que ventilar. Porque os carros, quando estão aqui, eles jogam vapor de água. Ou seja, mudou o conceito. Por quê? Eu vi a temperatura e a umidade relativa daquela cidade, era Santos. E depois, com os carros lá embaixo, né, que ali virou o estacionamento, aquilo mudou o clima, né? Sim. E aí, cara, vou aumentar o tamanho do isolamento, o que eu faço, né? Eu até ia fazer justamente essa pergunta agora, né, sobre essas considerações a serem feitas, porque além da questão do microclima, tem a questão do layout da tubulação. Sim. Eventualmente, em um supermercado, a tubulação passa por um estacionamento, né, que fica no subterrâneo, vamos dizer assim, um andar abaixo do salão de vendas. Mas também existe a possibilidade de que essa tubulação esteja entre a câmara fria e 1 metro acima, aquele telhado de zinco, vamos dizer assim, né, que está lá 60, 70 graus. Quais considerações, vamos dizer assim, nós devemos levar em consideração para que seja feito o selecionamento e aplicação correta nesses casos ou nessas diferenças? Olha, assim? quando a gente fala de microclima, não existe uma solução para essa condensação. Todo ambiente interno, agora, e principalmente ambientes como entreforro, shaft, garagem, subsolo, todos eles eu considero como microclimas. Porque ele pode ter uma condição pior do que a do ambiente externo. Então, quando eu faço um dimensionamento, eu pego no Instituto Nacional de Meteorologia, no IMET, né? Eles têm dados históricos anuais, né? Medições horárias. Então, eu pego a cidade da obra, ou quando não tem uma estação naquela cidade, eu pego alguma coisa próxima e faço uma análise, né? Hora a hora, umidades relativas com TBS. É claro que a maioria aqui no Brasil, a maioria das cidades dá 98, 99, bastante 100. Então, se eu colocar esse valor para calcular a espessura de isolamento, ele vai tender ao infinito. Eu vou ter uma espessura maior que a largura do prédio. E não vai resolver, porque quanto maior a umidade relativa, menor é o diferencial entre a temperatura de ponto de orvalho e ambiente. Né? Então, como é que você vai fazer um isolamento que a temperatura fique acima de alguns décimos de grau e abaixo de alguns décimos do ambiente? Não, é impossível. E o que acontece? Ambientes internos, o microclima ele é causado não só pelo vapor de água que vem do ambiente externo para o interno. Para entender, aquilo que eu comentei do vapor penetrar no material isolante, que ele requer barreira de vapor, né? Sim. Por causa de diferença de pressão, quando eu tenho um ambiente interno e um outro externo, e se o interno for climatizado, e quando falam climatizado, normalmente eles controlam a temperatura e não a umidade relativa. Sim. O que acontece? Se eu tenho um ambiente aqui a 19 graus e lá fora está 30, o que vai acontecer? A diferença de temperatura cria um diferencial de pressão parcial do vapor. Então, o vapor do ambiente externo também migra para o ambiente interno. Sim. Deixa o teu refrigerador mal vedado ou com a porta aberta. O freezer, a mesma coisa. O que vai acontecer? Vai condensar todo por dentro. Porque o vapor que está na tua cozinha ali, que está numa temperatura maior, a umidade vai entrar dentro do refrigerador ou do freezer, que vai formar gelo, né? Então, o ambiente externo para o interno é a mesma coisa. Então, todo ambiente interno é um microclima. Eu costumo adotar as condições externas. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer no ambiente interno. Tem gente que fala, microclima e tal. Eu não posso calcular alguma coisa que vai chegar a 98% ou mais. Porque eu já tive medições em entreforros de hospital,
onde a umidade era de 96%. Ou seja, a diferença entre temperatura, que era 24 graus, e temperatura de orvalho era 23,4, eu tenho 0,6 graus. Então aquilo pinga. A garagem... E não tem solução, então? A garagem... Teria que ser algo no projeto, tem que ter controle da umidade. A ventilação em ambientes internos, ou onde não tem ventilação, né, teria que ter uma convecção forçada. Um fluxo de ar, vamos dizer assim. Exatamente. E não basta... Então, a solução não seria aumentar a espessura, mas criar, vamos dizer assim, artificialmente um fluxo de ar para poder minimizar. Você tem que desumidificar o ar. E também não adianta criar um fluxo do ar externo, né? A convecção vai ajudar um pouco, vai, né? Mas e se o ar externo também estiver úmido? É a mesma coisa que secar a roupa no varal em dia de nublado. Eu presumo, nesse caso, né, diante da minha ignorância a respeito, de que se diminui consideravelmente a vida útil de um isolamento térmico, caso haja essa condensação. Sim, claro, porque ele vai estar exposto numa condição climática muito crítica. Então, você passa a ter esse diferencial de pressão de vapor muito grande. E todo o material ele é permeável ao vapor, né? Então, com o tempo, quer seja espuma elastomérica ou polietileno, ele também vai começar a absorver essa umidade por difusão. E se ele está num ambiente com 98% de umidade, ele começa... E outra coisa, né? Não é só... O microclima também ele é gerado não só por causa desse vapor que vem do ambiente externo para o interno. É o motorista da Ferrari também, né? O que acontece? Eles não selam as juntas adequadamente. Os pontos de apoio e sustentação, o pessoal às vezes usa aquelas fitas Hellerman, ou apoia a tubulação diretamente num suporte metálico que cria ponte térmica, estrangula a espessura. Então, aquilo ele vai criando ponte térmica e condensação localizada. E essa umidade vai se somando. Fora a umidade que está vindo de fora. Então, é uma bola de água que você tem ali. E aí vira um chapéu velho. Vira. Muito bom. Então, uma das soluções lá que estava condensando... Engraçado assim, que quando eu fui lá com o Borsati, que a gente foi analisar, não estava condensando. Porque era bem cedo e não tinha ninguém no estacionamento. Né? E aí falou, mas não está condensando. Mas ele falou, mas olha o chão para você ver. Né? Tava a marca, falou, mas agora não está. Então, claro, mudou a condição, né? Mudou a parte de condensação. E uma das soluções foi ventilar. Então, a partir do momento que se colocou uns exaustores na parte lateral, minimizou muito isso aí. Mas em dias muito úmidos ainda existe uma... Então, não tem. Então, é o que o Diogo falou e é o que você está orientando. Não adianta colocar 1 metro de isolamento que vai voltar a condensar. Tanto é que condensa não só na superfície do isolamento, mas em qualquer superfície. Esse entreforro que eu comentei, que estava com 96% de umidade, acima, embaixo da laje, em cima da tubulação dentro desse forro, havia uma chapa trapezoidal metálica, que ela estava servindo para fixar os tirantes que estavam sustentando as tubulações. O metal ele tem o quê? Baixa emissividade. Então o metal ele estava todo com gotículas, ele estava condensando o metal. É a latinha de cerveja quando você tira. Sim. Então estava pingando em cima do isolante. A condensação não estava só em volta da tubulação, estava pingando dessa chapa metálica. Então tudo isso influencia. A falta de espaçamento, né? Você não tem ar podendo circular. O que adianta eu ventilar se tem, às vezes, uma tubulação assim? Às vezes não dá nem para isolar, né? Então não pode colar uma... Não. Tem que ter um espaço para ventilar. O que a gente recomenda é que entre superfícies isoladas tivesse no mínimo 100 milímetros, 10 centímetros. Para ventilar. Para poder o ar circular. Né? É o que eu falo, se você tirar a roupa da máquina de lavar e jogar no canto, ela não vai secar nunca. Você tem que pendurar ela no varal ali para o ar poder circular. Se você juntar tudo e deixar no canto, vai acontecer o que aconteceu no entreforro, né? Além da condensação, cria até parece um limo, né? Sim. Não sei se você já deve ter visto isso, né? Eu cheguei a ver um limo desse até com
uns bichinhos branquinhos andando. Já tinha uma. É igual Não, Bento, não né? era, não Já era vi só, não era só fungo, tinha lá uns besorrinhos já andando. só lá o Godó, né? Eu acho que o Diogo tem visto muito isso, nós também, e a gente que está sempre em campo, eu e o Diogo, ele é um homem de obra, eu também, né? E a gente está pegando toda essa nossa experiência agora e transferindo, né, para todos nós que queremos evoluir, né? E a refrigeração, ela envolve muita coisa, né? Elétrica, automação, mecânica, alta pressão, alta temperatura, né? Física, química, fluido refrigerante, isolamento térmico. Então a gente está procurando fazer uma forma que a gente consiga transferir o máximo de informação para as pessoas que nos assistem, né? Eu acho que é isso. Não adianta a gente saber e não transmitir, né? Sim, sim. Eu acho que tudo isso a gente tem que passar para frente. Claro. Acho que é o legado do ser humano, né? E tanto o Diogo como eu, a gente tem muita parte prática. Por quê? Porque ele tem montagem, eu também faço montagem, o Diogo faz projeto, eu também faço projeto. E a gente vê por aí coisas absurdas, né? Sim. E uma das coisas que você falou, que chamou atenção, é o espaçamento. Não adianta isolar bem, mas você grudar um tubo no outro, o isolamento no outro não tem ventilação. Por melhor que seja a marca do isolamento e por melhor que ele seja instalado, mas se ele não respeitar essa lei da física aí, né, vai condensar. Sim. E o Diogo lembra muito bem disso, a gente vai em obra por aí e os caras usam aqueles enforca-gato Sim. para prender o isolante, né, na abraçadeira plástica para poder prender o tubo. E isso aí você esmagou, né? Esmagou, né, Isso Diogo? principalmente dentro do segmento da climatização. Né? Principalmente. Principalmente, da hora que você vai unir lá a linha de líquido, né? E a sucção? E junto com a linha de sucção lá, os caras pegam e prende como se diz, né? Com a maior força possível. Esguela mesmo o gato, né? Ó, na área fria, se o vapor permeia o material, quando a gente fala em permeabilidade, eu estou falando que o vapor ele atravessa o material entre moléculas. Né? Não é diferente de falar a absorção de água, quando eu pego o material e coloco ele dentro de um balde de água. Não. Ele permeia, o vapor permeia o material. Então não adianta eu estrangular, o vapor ele vai permear do mesmo jeito. Você tem que selar isso. Na área quente, quando a temperatura é acima da ambiente, você até pode usar o enforca-gatos, lógico, sem estrangular porque você não vai ter migração de vapor, ao contrário, né? A temperatura interna está mais alta do que a externa. Então, mas esmagou, reduziu a área de isolamento, matou o isolamento. Então, para que eu faço todo o cálculo de espessura, né? E ainda tenho que adequar ela para que também seja uma espessura econômica. Não adianta. É lógico que a gente quer vender isolamento térmico, mas dentro de uma, né? Não adianta. Senão ninguém paga também. Não, ninguém paga. E também não vai ser a solução. Então a gente tenta adequar, né, a funcionabilidade com a parte econômica, né? Para que seja viável, né? Então, não adianta eu pegar e superdimensionar. Mas dentro desse dimensionamento que eu faço, né, que o outro, com um forca-gato, estragou todo esse meu planejamento. Aí, matou, né? Então, muito aí bom. fica aqueles pinguinhos ali, né? E uma outra coisa, mesmo que o pessoal faça a selagem correta das juntas longitudinais e transversais, é muito difícil você ver alguém que faça a selagem selo das entre os tubos, né? Porque o que acontece? Eu posso dar um exemplo assim, vamos supor, eu vou mergulhar, eu coloco uma roupa de neoprene, né? Então, eu tenho todas as juntas do meu isolamento transversal seladas, coladas. Mas e se eu não selar os meus punhos e os meus tornozelos? Eu vou entrar na água, a água vai entrar pelos punhos, por baixo do meu... Por melhor que esteja isolado. Por melhor que esteja isolado. Então, se eu não selar entre a tubulação e o tubo isolante, né, ou a manta, dependendo das bitolas, qualquer equipamento, inclusive a cada segmento, porque os tubos têm comprimento de 2 metros, né? Não é só no início e no final da instalação. Se é uma linha longa, esse procedimento instalou uma parte...
vai ali entre a tubulação e o tubo isolante, passa o pincel com adesivo, depois você vem com outra, sela junto, porque isso também cria zonas Você isola a fechadas. zona, vamos dizer assim, né? Que Se um condensar, não passa para o outro. não passa para o outro. Exatamente. E outra, Interessante. até vamos supor que deu um problema na tubulação, né? Furou lá, não sei o quê. Você começa a perceber aonde está essa falha, Sim. porque cria Localiza na hora, cria né? uma barriga. Imagina uma tubulação na vertical, né? Onde um prédio lá, o porão começa a virar uma piscina. Onde é que está o vazamento dessa tubulação? O cara vai ter que começar a desmontar de baixo para cima, ele não vai saber localizar, porque a água vai estar passando entre o isolante e a tubulação, né? Com certeza. Comentando aí sobre essa parte da junta e aplicação do adesivo, eu venho até por experiência de campo, assim, boa parte dos técnicos não respeitam aquele tempo, naquela orientação para o tempo de espera antes de se unir Sim. às faces. Aham. Quais seriam as consequências indesejadas, vamos dizer assim, a médio prazo, quando não se respeita nessa aplicação, essa recomendação? Eu não diria nem a médio prazo, é quase que imediato, ela tende a abrir. Inclusive no treinamento prático que o Diego faz, ele mostra esse diferencial. Ele passa um adesivo, né? Espera o tempo, cola e puxa. Geralmente rasga fora da emenda. Aí ele faz o mesmo procedimento, sem esperar o tempo, ele junta, né? Logo em seguida, aquilo abre facilmente. E o excesso de adesivo também é prejudicial, porque o que acontece? O adesivo ele acaba secando aquela película superficial. Como é um adesivo de contato, você vai estar passando nas duas superfícies. Só que se a camada for grossa, secou só a película superficial. Então, quando você junta, ele também abre, porque por baixo dessa película o adesivo está úmido. Aí está a técnica do negócio, né? E uma outra coisa, acho que para a gente encerrar, que já está dando quase 1 hora e pouco aí, e se der, vai mais longe, porque tá muito legal esse papo, né, Sim, Diogo? demais. E o André é um expert nisso aí, e é legal a gente ouvir as pessoas que realmente conhecem e trabalham na área, né? Então, uma das coisas também que nós verificamos muito por aí é que às vezes as pessoas, nas instalações externas, onde eu tenho a parte da ação solar, eles não fazem nenhum tipo de proteção. E em muito pouco tempo, aquilo tudo começa como se fosse apodrecer. E aí começa a pingar e tal. Então, qual que seria a recomendação, então, para os materiais de isolamento térmicos que estão externo aí, que sofrem a radiação UV e a radiação solar? Todo polímero de cadeia carbônica, né? Isso está incluso a espuma elastomérica, o polietileno, o poliestireno, o poliuretano, o PVC, tudo que é poli alguma coisa é suscetível à radiação UV, ou seja, a radiação UV ela quebra essa cadeia carbônica. A espuma elastomérica e o polietileno sem uma devida proteção contra o UV viram um biscoito de polvilho. É muito comum a gente ver isso nos splits, escalados, esfarela tudo, viram um biscoito de polvilho. Então, você tem que fazer uma proteção contra o UV. O polietileno, nós temos duas linhas, né? O Poliplex Plus UV e o Inverter. Esses dois tubos isolantes, eles já vêm com uma película que tem um aditivo de proteção contra o UV. Então, tanto o Plus como o Inverter, ele pode ser instalado externamente sem fazer qualquer proteção. Isso na parte de climatização. Isso na pra parte de split, para VRF. Isso. Tá. Se você usar espuma elastomérica, ela não tem ainda, né? Quem sabe em breve venha a ter uma película, né? Sim. Mas existe uma tinta específica, que é o Arma Finish, é uma tinta à base de borracha, que ela vai promover a proteção contra o UV e também ela tem uma elasticidade para movimentação. Sim. Então, para proteção contra o UV, são essas as soluções. Mas, por exemplo, a tinta UV, a Arma Finish, ela só me dá proteção contra o UV, não proteção mecânica. Ok. Então, o pessoal muitas vezes usa revestimentos metálicos. E como uma alternativa para revestimentos metálicos, a Armacell tem um revestimento chamado Aluclad.
é um multicamada, né? Você tem um PVC, uma película de alumínio e uma película anti-UV. Então é um material que pesa metade do alumínio, pesa 1/4 de uma chapa de inox. As bordas não são cortantes, é um material flexível e resiliente que você aplica com maior facilidade, mesmo que ele sofra alguma deformação, ele volta, ao contrário do revestimento metálico, que permanece deformado, diminuindo a espessura e criando pontes térmicas localizadas. E quando eu uso esse tipo de proteção mecânica, altero alguma coisa lá no meu Mi, lá, eu preciso aumentar mais, porque aí eu estou diminuindo também a temperatura do meu isolamento, ou não? Sim, isso mexe com a emissividade de cada material, né? Por isso que o revestimento metálico requer espessura maior. Na verdade, com o material, o substrato, como a espuma elastomérica e o polietileno já tem um Mi alto, o revestimento, ele talvez agregue alguma coisa. Mas não interfere... Não, porque a menos que você vedasse. O que adianta pôr metal, né? Então, poliuretano, poliestireno, eles usam metal como se fosse a barreira de vapor. Mas e a emenda, que é uma cinta metálica? Não adiantou nada. Antigamente, como é que era os revestimentos metálicos? Todas as juntas eram soldadas. Soldadas mesmo. Para quê? Para impedir que o vapor... Então, não adianta eu simplesmente sobrepor, amarrar, né? Que vai penetrar. Vai penetrar. Agora, o aluclad, ele tem uma fita também, que pode auxiliar, principalmente em materiais que não têm alto Mi. Então, aí sim, ele serviria como um complemento da barreira de vapor, além da proteção mecânica. Nossa, Diogo, quanta informação legal, né? E a gente acha que isolar é só pôr no tubo lá. Só enfiar lá no tubo, né? Você vê quantas informações bacanas nós passamos aí, né? Para as pessoas que estão nos assistindo aí. E é importante, né? Sempre que tiver dúvida, ligar ou verificar no site ou entrar em contato com o fabricante, né? Porque é o fabricante que vai dar as condições corretas, né? Porque muita gente fala, mas fulano falou, meu pai sempre fez assim, mas sempre fez errado. Sempre quebrou, sempre pingou, né? Então, o que a gente recomenda? Tanto eu como o Diogo, nos nossos treinamentos ou cursos. Cara, se tem alguma dúvida, vai falar com quem fabrica, quem monta, quem que projetou aquilo. Por quê? Porque aquilo ali é que vai ser o correto, a informação correta. E esses mínimos detalhes, nesse tempo que nós estamos conversando aqui, eu acho que para muita gente não sabia. Assim como eu também, muitas coisas que você falou também não sabia. Então, essa troca de informação, né, Diogo? Informação nova, assim, por mais que a gente estude, né? Eu, particularmente, estudo refrigeração já há 23 anos. O Gujão um pouquinho mais do que isso. Ele vai falar a minha idade de novo aí, né? Então, assim, é por isso que assim, eu sou tão maravilhado, vamos dizer assim, com esse universo da refrigeração, em que por mais que a gente estude, né, a gente nunca deixa de aprender. É verdade. E assim, e ao contrário, né, do que toda essa geração, né, essa geração nova aí, né, que é levada, é conduzida, vamos dizer assim, a viver uma vida de superficialidade, né? Quando a gente vai ver até atos que, a princípio, a gente poderia encarar como se fosse simples, né? Por exemplo, a aplicação de uma borracha elastômera, vamos dizer assim, um elastômero para fazer o isolamento de uma tubulação de refrigeração, né? Quando a gente vai ver, o buraco é muito mais embaixo. Tem muito mais engenharia, né? Ali Isso, dentro, justamente, né? justamente. Não é só o ato de... Porque a gente vê muito por aí, é a pressa de entregar, porque precisa faturar, vai, isola e depois vê o que vai fazer. Preço. Com essas informações a gente vai, né, assim, elencando, né, ou até juntando algumas informações que a gente já tinha antes. Igual, por exemplo, o pessoal sempre fala sobre a respeito da necessidade de se ter uma faca muitíssimo bem afiada. Peixeira de 12 polegadas afiada, porque o corte perfeito ele é dá abrasivo. Não, e outra, a espuma elastomérica, por exemplo, é abrasiva. Se você dá 3, 4 cortes numa manta, já você tem que afiar. Você e outra, o corte que nem você falou, né, Gujão?
tem que ser perfeito, porque você vai juntar uma superfície com a outra. E é o acabamento. Se você tem uma superfície toda irregular, como é que você vai colar perfeitamente? Vai criar tensões que acabam até criando aberturas, né? Aquelas aberturas assim, sim. Em forma ovalada. E eu acho que para encerrar o nosso papo, que eu gostaria de ficar mais tempo, né? Mas assim, uma recomendação que eu já ouvi falar e eu queria que você confirmasse qual é o tempo da cura mesmo? Depois que eu selei, fiz tudo certinho e que realmente vai ter a fusão, porque a cola, na verdade, não vai colar, ela vai fundir os materiais. Qual é o tempo total de que daí para frente eu não tenho mais problema da fusão do material? Tanto o tempo de taque. O que é o tempo de taque? Quando eu passo nas duas superfícies, espero até não puxar mais fio. Né? Ele varia em função da temperatura e umidade do local, do ambiente. Né? Então pode levar 1 minuto, pode levar menos, pode levar 2. Agora, depois que eu fiz a selagem da junta, e sempre sob compressão, nunca... Porque, né? Faltou 5 milímetros, o cara pega, é flexível, ele dá uma puxadinha e cola. Só que ela está tensionada e tende a voltar. E esse tempo que vai acontecer a cura definitiva do adesivo também depende da condição climática. Mas normalmente é de 24 a 36 horas. Que seria o tempo certo até para não colocar o equipamento em operação. Esse tempo de cura, ele diferencia para aquela linha do adesivo fast pro normal? Não, esse tempo não. O fast seria só o tempo de espera. Isso, para o cara ganhar tempo na hora da aplicação. Mas a cura mesmo, a cura tem que obedecer de 24 a 36 horas. Né? Inclusive, tem muita gente que, para dar o acabamento, não que eu seja contra, né? Mas se ele selou muito bem com adesivo, não precisaria colocar a cinta autoadesiva. Mas tem pessoal que pega e faz com a cinta. É mais decorativo. Mas só que essa cinta, ou mesmo a tinta Arma Finish, ela também tem que aguardar esse período de 24 a 36 horas, porque o adesivo, nesse período, ele está volatilizando os solventes. Se eu não aguardar essa cura definitiva, se eu pintar ou colocar a fita, esse solvente ele fica preso, cria até uma bolha embaixo da tinta. Nossa, vou ter que voltar em muito cliente aí, então. E pode eventualmente deixar uma abertura nessa junta. E aí acabou. Né? E você não vê, né? Porque está embaixo da cinta. Então, se por um acaso, né, a pessoa decidir aplicar a fita, vamos dizer assim, elastomérica, que essa cinta elastomérica para efeitos de acabamento, o ideal seria esperar, aguardar o tempo de cura, que está em torno de 24 a 36 pintura horas. Também. Pintura também. Ou até uma eventual pintura, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas isso também é válido para a aplicação daquela tinta que você falou que tem, ó. Arma Finish. Sim. Também. Tem que aguardar o tempo de cura, vamos dizer assim, para que possa aplicar. Eu posso pintar os tubos, mas na emenda eu deixo sem pintar. Depois que... Não também pode ser, quiser, né? Pode. Vai adiantando. Vai adiantando. Mas aonde tiver emenda, a junta, aguardar, exatamente. Nossa, que bacana, só, né, que Diogo? legal, que interessante. Mas que assim, bacana. Antes de encerrar, né, eu quero te fazer assim, uma última pergunta. Né? Que conselho você daria para os profissionais, estudantes ou quem deseja, vamos dizer assim, se especializar nessa área de isolamento térmico? Infelizmente, não existe ainda uma disciplina voltada para isso, né? Eu sei que acho que o Senai, né, tem feito alguma coisa nesse sentido, mas é uma disciplina que não tem muito... Pelo menos eu não vejo assim na faculdade ou tal. Né? Eu acho que mais informações sobre isolamento térmico tem bastante. Né? É uma questão de buscar alguns livros didáticos e participar. A Armacel, por exemplo, ela sempre disponibilizou treinamentos, palestras, cursos, a gente sempre participa de eventos. Então, o profissional que quer se aprimorar mais, né, pode procurar a gente, que a gente está à disposição aí para dar o treinamento, para dar de portas então, abertas. Assim, seu conselho seria foca em estudos. Sim. Assim, Estudo sempre, né? Até eu continuo estudando, não tem jeito.
É isso aí. Mas é estudo e prestar atenção nas boas práticas, né? Que legal. Não ir atrás de conversa dos outros. Porque Não, meu pai faz fazia assim, né? Tem muito isso, né? Eu já vi tem, o cidadão falar assim, que eu falei pra ele, tem que esperar esse tempo de recomendação aí, ou senão até naquele ponto tátil lá pra não dar um... Ele falou, não, rapaz, a última vez que eu fiz isso aí, ele não colou direito. Não, e filtrar também as informações, porque tem Eu muita falei pra ele que informação tinha que hoje. esperar isso aí, né? Ele falou, não espero não, porque quando espera ele não cola direito. Mas é isso aí. Nossa, André, foi um baita prazer para nós receber você aqui. Agradecer a Armacel por ter disponibilizado você para estar aqui conosco, né, Diogo? Acho que isso aí. as informações foram bastante ricas, né? E vamos ver se a gente volta mais breve a fazer outras entrevistas, né? Outros Thermotalk com a gente e com novos lançamentos, outros produtos, né, Diogo? Até deixa aberto o convite, né, para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto, para a gente poder, vamos dizer assim, potencializar a divulgação dessas informações que são tão importantes. Afinal, o isolamento térmico ele tem uma relação direta, né, uma tecla que a gente bate bastante, que é a eficiência energética. Bastante. A refrigeração ela está passando por uma transição energética. Poucas pessoas que, vamos dizer assim, que estão fora dessa bolha da refrigeração têm a consciência de quão importante e substancial, vamos dizer assim, é esse segmento, então, o quão importante, até a gente comenta, eu já falei algumas vezes, de que a refrigeração é um dos segmentos, vamos dizer assim, que ele é tão importante quanto a elétrica, a internet nos dias de hoje. Sim, sim. Né? Então, assim, existem alguns segmentos de mercado que a gente só sente falta quando está sem. E, assim, hoje a tecnologia, né, envolvida, né, na construção e montagem dos refrigeradores presente nas residências, né, tá tão avançado que assim, um nível, vamos dizer assim, de manutenção diminuiu bastante, considerado há uns 10, 15, 20 anos Muito. atrás, ou 30 anos atrás. Melhorou muito, né? Então, se melhorou bastante. Então, casos como esse, né, em que a pessoa, dentro da sua residência, mas na nossa área, que é na área da refrigeração comercial e industrial, que é muito mais sensível, está diretamente relacionado, né, a processos. Então, por exemplo, se uma sorveteria, uma fábrica de sorvete, né, tiver seu equipamento parado, o cara não dá, falou, vou esperar semana que vem para poder arrumar. Não dá. Então, assim, o isolamento térmico ele está diretamente relacionado à eficiência energética e... assim, A tudo, na verdade. Justamente. Né? O próprio corpo humano já vem com um sistema de isolamento térmico, que são os pelos. Né? Muitíssimo... Quando você tem frio, o que acontece? Você se arrepia. Por que ele se arrepia? Para reter o ar, para não ter convecção ao redor da sua pele e manter a temperatura. Até o ato da sudação, vamos dizer assim. E ao contrário, né? Quando está muito quente, o que acontece? Ele vai resfriar a sua pele. Então, isolamento térmico é apaixonante a termodinâmica, né? Demais. E o nosso corpo também é pura termodinâmica. Exatamente. Muito bom. André, muito obrigado pela sua presença aqui, né? Eu acho que foi bastante importante as suas informações. Eu acho que quem assistir vai ter um enriquecimento muito bom, né, Diogo? E vamos ver se muito em breve a gente volta de novo a trocar mais informações, né, Diogo? E até assim, conforme eu estava falando, a gente poder fazer algumas gravações para que a gente possa... a gente está, né, realizando um projeto em que a gente está formando aí um time, né, que esteja apto a dar vida a equipamentos de alta eficiência energética, de alta durabilidade. É um conceito que fala-se muito hoje, que é a sustentabilidade, que também é uma necessidade, vamos dizer assim. E para que a gente possa estreitar essa relação e levar a informação correta. Né? Por um lado, a internet ela é bastante democrática, mas por um outro lado ela dá voz, né, até aos idiotas, vamos dizer assim, aqueles que não têm pudor nenhum, né, em poder correr atrás de uma informação verdadeira antes de transmiti-la. Isso. Então, assim, até para a gente poder unir forças, né, para que a gente possa transmitir as informações para que na qual, né, não só o instalador, o montador, mas assim como o distribuidor, a revenda ou até o cliente final
seja beneficiado, né, com essas informações, com esse Sim. conhecimento que está sendo transmitido. É isso aí. É isso aí, né? Estamos encerrando o 6º episódio do Thermotalk, o podcast no Grau Certo. E hoje a gente teve a honra de receber o senhor André da Armacel. Um abraço e até o próximo episódio. Agradeço a todos.